filho de Daniel, e a vida de Daniel é um exemplo para nós de como nós devemos proceder diante de Deus e diante do seu povo. Daniel, ele aponta ao homem que Deus procura. O homem que Deus procura está nas qualidades da vida de Daniel. Você vê que Daniel manteve a sua fidelidade com Deus, mesmo sendo tirado da sua terra, né? Ele saiu da sua terra e foi levado para o cativeiro, uma outra cultura, um lugar de promiscuidade, de pecado, de sujeira, de idolatria. Mas Daniel manteve a sua fidelidade a Deus. Então Daniel, ele é um exemplo de como manter a fidelidade a Deus, mesmo estando sob intensa pressão. Olha, o crente que serve a Deus verdadeiramente sempre está sob pressão. É no mundo, na empresa, no serviço, porque nós estamos rodeados de tanta sujeira, de tanto pecado, de tanta imundície, de tanta idolatria, que tenta apagar a nossa fé, que tenta nos tirar da presença de Deus. E nós temos que manter a vigilância, nós temos que manter a torre de vigília, orando ao Senhor, servindo ao Senhor e buscando a face do Senhor. Então Daniel, ele aponta ao homem que Deus está procurando. A vida de Daniel reflete isso. E também o Deus que está procurando homem para usar. O homem que Deus procura para usar é a vida de Daniel para nós. Então Daniel, ele é um grande exemplo para cada um de nós, porque ele chegou da terra dos caldeus, na Babilônia, aproximadamente 16, 17 anos. Agora Daniel, no capítulo de número 9, ele já está na casa de 80 anos, irmãos. 80 anos a 85 anos, Daniel continua crente. Ele chegou na Babilônia crente, ele cresceu na Babilônia, mesmo sendo escravo, mas você vê que Daniel tem privilégios na Babilônia por causa da sua fidelidade a Deus. E Daniel continua crente no capítulo 9. Ele continua orando, buscando ao Senhor. Daniel aqui está nessa idade avançada, está na casa dos 80 anos, Daniel está. Mas Daniel continua sendo servo de Deus, mesmo estando sob o governo ímpio, porque agora o rei Dário, o rei da nação dos Medos, domina a Babilônia, vence o rei da Babilônia. E mesmo Daniel, estando sob o reino ímpio, Daniel continua servindo a Deus com fidelidade. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. E Daniel já se aproxima o tempo final do seu ministério terreno. E aqui no capítulo de número 9, o profeta continua empenhado na batalha da intercessão. Você vê Daniel aqui orando ao Senhor. E o que eu acho interessante, meus irmãos, é que Daniel não ora assim: Senhor, eles pecaram, eles desobedeceram, eles não guardaram os mandamentos. Você não vê Daniel apontando a eles. Na oração de Daniel, como intercessor, ele se coloca também. Olha o versículo de número 5: pecamos, cometemos iniquidades, procedemos impiamente, fomos rebeldes, apartamos os teus mandamentos. Olha o versículo 6: não temos ouvidos. Olha só, Daniel utiliza termos que inclusivos, ele se coloca na condição. Esse é o papel do intercessor, é sentir a miséria espiritual do seu povo. Daniel entendia que aquela situação que estava acontecendo com o seu
Ele não foi livrado do cativeiro, mas dentro do cativeiro ele viu a graça de Deus por causa da sua fidelidade.